Bom dia! E aí, todo mundo bem? Glórias! Cara, que manhã incrível, né? Fim de semana gostoso, chuvinha caindo, tá, o inverno, né, o verão tá indo, tá ficando menos, né, fadigado. Hoje eu tenho o privilégio de falar dele, que mudou a minha vida, que tem mudado as nossas vidas. Antes mesmo de eu nascer, ele morreu naquela cruz para os meus pecados, passados, presentes e futuros. E olhar para ele é o sentido de todas as coisas. É o sentido de estarmos aqui. E hoje nós vamos, caminhar com o tema Jesus é mais do que suficiente. Essa mensagem ela surgiu de uma música que eu acompanho, e eu já tenho essa mensagem há uns 20 dias no meu espírito, assim, saltando, que é do Jesus Culture, da Kim Walker Smith. Essa é a intérprete da música e ela é graça do início ao fim. Jesus, you are more than enough. Essa é a música, traduzindo para o português, Jesus é mais do que suficiente. Amém? E aí, vamos orar, antes de começar, para eles se posicionarem. Feche os seus olhos. E nesse momento eu quero que você peça que Jesus seja suficiente para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor é tão maravilhoso, a tua bondade é infinita, o teu amor é indizível. Nós ficamos maravilhados diante de tanta glória, Pai. Obrigado, porque o Senhor é suficiente para tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso. Vou já tomar a minha água, porque... Engraçado que é mais do que suficiente. Lembra daqui no domingo, que você tem aquela comida boa e acaba e você quer mais? Jesus é o contrário, é uma comida que ele te sacia sempre. Ele está sempre ali te surpreendendo com coisas incríveis. E é isso. E essa palavra aqui, ela vem realmente com isso, com esse maravilhoso Jesus. Nós vamos ler em Lucas 29, 33, 43, que diz, 23, 39 e 43. Um dos criminosos crucificados ao seu lado blasfemava. Que bela espécie de Messias é você? Salve a você mesmo. E a nós também. Mas o outro censurou. Você não tem temor de Deus? Está recebendo o mesmo castigo que ele. Nós o merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para merecer isto. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Jesus disse, pode ter certeza, hoje você irá comigo para o paraíso. E essa história começa aqui, com esses dois homens e Jesus. Aqui nós temos o orgulhoso, ele querendo uma solução para o problema dele, do momento, me tira daqui, que eu não quero ficar aqui pendurado. Nós temos o arrependido, que reconheceu e já pensou, eu quero ir para a glória com ele. A atitude dele, do primeiro, ele zomba de Jesus, você não é o filho de Deus? Tira-nos daqui. O foco, como eu disse, era que é apenas um milagre físico. Um milagre para livrar do sofrimento imediato. Salve a si mesmo e a nós também. Mas não reconhece o pecado e nem quem Jesus é. O segundo, nós temos aqui alguns pontos, 4 eu diria. O temor, ele diz, ele repreende o primeiro criminoso e reconhece a santidade de Deus. Cala-te. Nós merecemos estar aqui, ele não. A confissão, ele admite que a sua punição é justa pelos crimes que ele havia cometido. O reconhecimento, ele declara a inocência de Jesus. Este não fez mal algum. O pedido de fé, ele crê na vida após a morte. E na realeza de Jesus ao pedir, Jesus, lembre-se de mim quando você vier, quando entrar, no teu reino. A resposta de Jesus é como?
a promessa. Jesus garante a salvação imediata e a vida eterna. Em verdade, lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Nós vamos voltar mais um pouco logo à frente, mas antes, eu queria definir com vocês a palavra suficiente no grego, no hebraico e no latim. No grego, arqueo, que significa bastar ou ser suficiente. Cristo não precisa ser complementado. Cristo basta. Hebraico, dai, tipo no inglês, die, de morrer, mas aqui tem outro significado, basta. Não é necessário acrescentar mais nada. No latim, sufficiere, é bastante. É suficiente para aquilo que é necessário. E aí eu aprendo aqui, ele é capaz, nele basta, nele não falta nada. Amém. Cristo é a provisão completa de Deus. Não precisa de mais nada. Cristo, Jesus, é a provisão completa de Deus. E aí eu venho com uma pergunta: por que é tão difícil acreditar que Jesus é suficiente? Sabe por quê? É tanta coisa que nos... Porque queremos merecer o que Deus oferece de graça. Porque confiamos mais no nosso desempenho, no que nós temos, nossos dons, do que na obra de Cristo. Porque tentamos acrescentar algo que Jesus já consumou. Porque o orgulho humano prefere conquistar do que receber. Descansar no Senhor é difícil, né? Vamos ver se é. Porque descansar na graça parece simples demais. Que? Favor imerecido, que isso, gente? Esse povo é louco, que loucura é essa? Eu preciso aqui, né, massacrar o meu corpo porque o sacrifício de Jesus não foi completo. Que mentira. Mas o Evangelho declara, não é sobre o que eu faço, do que você faz, do que nós fazemos. É sobre o que Jesus já fez. Não é sobre merecimento. É sobre fé. O ladrão da cruz, sem obras, sem méritos, sem tempo para mudar, apenas Jesus. Vocês entenderam? O ladrão, sem obras, sem subir montes, sem orar, sem ler a palavra, sem nada, tá. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele fez alguma coisa para merecer a glória? Graça é favor imerecido. E Jesus foi mais do que suficiente para esse homem. Hoje estarás comigo no paraíso. A nossa tendência é Jesus, mas a graça diz, Jesus é suficiente. Jesus, mais obras, mais desempenho, mais merecimento, mais esforço, mais religião, mais controle. Eu tenho que controlar tudo. E o que eu aprendo aqui? Mas a graça diz, Jesus é suficiente. Não é mais Jesus, mais alguma coisa. É Jesus. Como diz em Portugal, ponto, parágrafo. Não é? Não é meter cunha, Ricardo, usei. Não é meter cunha, é ele, ponto. É Jesus e isso é suficiente. Jesus é suficiente. E aí eu venho para algo que me deixa... Assim, gente, eu como sou historiador, toda a Escritura aponta para Jesus. A Bíblia, ela não contém a verdade, ela é a verdade. A Bíblia é 100% fidedigna. Se tudo apontava para Jesus, então quando Jesus chegou, a realidade chegou. Lembra dos profetas? Lembra de toda a história de Israel? Jesus chegou. Aquilo que falava a Bíblia. Que coisa maravilhosa. E aí em João 5,39, vamos lá. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falando. Eu vou ler mais uma vez.
Vocês examinam as escrituras. Lembra dos fariseus lá, estudavam e tudo, e Jesus foi lá e eles não viam Jesus? Você, blasfêmia! Porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Em João 5,39, tudo aponta para Jesus. Não aponta para um sistema, não aponta para uma religião, não aponta para um complexo de regras, não aponta para um desempenho, aponta para uma pessoa, Jesus. Quando vocês olham para mim bem vestido, aparece a Marcela, que produz aqui o look, não é? É isso, quando você olha para Jesus, você vê Deus. A Bíblia não é sobre o que fazemos por Deus. É sobre o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A Bíblia é 100% a verdade. Gente, já tentaram provar que não é, e não é o foco dessa mensagem, mas eu quero insistir nisso aqui. A Bíblia é a verdade absoluta. Ela possui a verdade também, se você quiser assim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Mais de 40 autores inspirados pelo Espírito Santo conduziu tudo ao que nós temos hoje. Que coisa linda! Por séculos, nem sei dizer mais, séculos. Da sombra à realidade. O Cordeiro, Jesus. Serpente, Jesus. Sacerdócio, Jesus. Lei, Jesus. Tabernáculo, Jesus. Jesus está no Antigo Testamento há tudinho. E nós vamos ver aqui hoje. A sombra, a realidade, tudo apontava para Jesus. O Cordeiro, Jesus crucificado, sacrifício perfeito. Serpente de bronze, Jesus levantado na cruz. Já vamos ver. Sacerdócio, Jesus, nosso sumo sacerdote. Para sempre. De uma vez por todas. Lembra de Melquisedeque? Se cumpriu em Jesus. Lei, Jesus, o cumprimento. Tabernáculo. Jesus, Deus habitando entre nós e posteriormente pelo Espírito Santo em nós. Vocês têm ideia do que você carrega? Jesus habita em nós. Tudo estava apontando para Jesus. Tudo. Tudo apontava para Jesus. Quando você não tem o GPS, o Waze, ou não sei qual tipo de aplicação você usa, você quer ir para alguma cidade. Uma vez, nós fomos eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Fui para um casamento que eu era padrinho de um amigo meu em Boston. Era mapa. A gente seguia aquilo ali, gente. Deu ruim, porque não tinha GPS. Que loucura, nos perdemos. Hoje nós temos GPS e às vezes nos leva para o caminho. A Bíblia, gente, toda ela apontava para Jesus. Você adiciona aqui, quero conhecer Jesus, ponto. Segura, o Espírito Santo vai te revelando, vai te mostrando. A provisão de Deus era o Cordeiro. Lembra de Abraão e Isaac? A provisão de Deus era o Cordeiro. 1 Coríntios 5, 6, 8, na versão A Mensagem, a arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturba. Vocês tratam o caso como se nada fosse. O fermento também parece nada, mas leveda rapidamente toda a massa de um pão. Portanto, livrem-se desse fermento. Nossa identidade é pura e simples. Não pode conter ingredientes estranhos. O Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado na refeição da Páscoa. E nós somos o pão sem fermento, que faz parte da festa. Portanto, participemos dessa festa, não como pão inchado, com o fermento do mal, mas como pão sem fermento sincero e genuíno. A nossa insuficiência, o que é ela? O fermento. Nós éramos essa massa velha, contaminada pelo orgulho, pela incapacidade de nos salvar. Pelas nossas próprias forças, o fermento do erro sempre contamina tudo. Somos insuficientes. A provisão absoluta aí de Deus, o Cordeiro, que nós vimos atrás. Deus não exige solução de nós, Ele providencia. Ele não nos pediu para fabricar uma pureza, Ele providenciou, Jesus.
O sacrifício veio. Messias, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. A obra está consumada na cruz, absorveu todo o fermento velho e encerrou nossa velha história. Olha que coisa fantástica. E às vezes a gente acrescenta tanta coisa nessa vida espiritual que nós temos. Ai, nós temos que andar 20 quilômetros, nós temos... Eu vi hoje, essa semana, uma aberração, a pessoa pegando um crânio de uma pessoa que não tem nada a ver com Jesus e beijando aquilo. Invalida o sacrifício da cruz, meu povo, minha gente. Nós temos que olhar para Jesus e para a palavra dele. Quantas pessoas estão aí cegas porque tentam fazer alguma coisa para ser agradado para Deus? Eu vivia assim. Eu vivia tentando merecer o amor de Deus. Quando todos, eu já falei isso aqui, quando todos me abandonaram, eu olhei para ele. E ele é a fonte da nossa justiça, do nosso amor, da nossa paz. Tem coisa melhor que deitar no travesseiro e ter paz para dormir. A nova identidade, uma massa nova. Pela graça, a sua verdadeira identidade é simples e pura. Deus não diz, limpe-se para ser aceito. Ele diz, você já foi limpo pelo sangue do Cordeiro, agora viva de acordo com a sua realidade. Você não precisa viver empacado ou inflado. Quem é inflado é balão de festa, passou a festa, acabou. Tentando provar algo para Deus, a graça traz leveza. Celebração da verdade. A vida cristã é uma festa. Portanto, vamos celebrar essa festa. Nós não vivemos em santidade para que Deus nos ame. Nós vivemos em sinceridade e verdade porque Ele já nos amou e nos transformou. Amém. E aqui antes nós vemos, a lei nos mostra o fermento e exigia que nos limpássemos. A graça nos mostra o Cordeiro e nos declara limpos. A provisão de Deus é maior do que a nossa insuficiência. Nós vamos à frente e vamos voltar, limpando a nossa mente, e aqui no próximo tema, que é a serpente de bronze, no deserto, o povo saiu do Egito, e o povo reclamando, Deus enviou as serpentes para morder o povo, está lá em Números 21. A solução não era fazer, era olhar. Guardem isso agora. Solução não era fazer, era olhar. Sabia que o bronze é um material difícil de ser manipulado com fogo, ele derrete muito dificilmente. E uma das simbologias do bronze, sabe o que é? Justiça. Justiça. João 3,14, olha o que Jesus disse, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Qual a relação aqui, gente? Alguém sabe? Jesus usou essa história, aqui de João, para contar uma tipologia. Uma profecia em forma de acontecimento histórico, sobre sua própria missão. A relação divide em 4 principais pontos. Nesse caso, temos o problema, o veneno do pecado. No Antigo Testamento, o povo pecou contra Deus e o veneno mortal das cobras estava a matá-los. Não havia cura humana ou remédio natural para aquele veneno. Te lembrou alguma coisa do Éden? Com Jesus, a Bíblia diz que o pecado é como veneno. Ele entrou na humanidade através da antiga serpente, o diabo, e traz morte espiritual para todas as pessoas. Aí aqui o meio, levantando uma haste. Deus mandou Moisés colocar a serpente de bronze no topo de uma haste de madeira, bem alto, para que todos pudéssemos ver. Você pode voltar no quadro da serpente, por favor? No dispositivo? Ali, olha. Ela está em cima, no monte. A serpente picava. Quem estava picado não tinha o que fazer. Ou ia morrer, ou olhava para a serpente. A haste aponta diretamente para a cruz.
Jesus precisava ser levantado na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. O próprio ato de ser pendurado no madeiro cumpre essa imagem bíblica. O paradoxo aqui, né? A forma do culpado, o que trazia a cura era a imagem daquilo que causava a morte. Uma serpente, no entanto, a serpente de bronze, não tinha veneno. Ela estava morta. Era uma figura. Jesus tomou a forma humana e na cruz carregou o nosso pecado. Ele tornou-se pecado por nós, embora nunca tenha tido pecado ou veneno em si. Ele destruiu o poder do pecado usando a própria forma humana que tinha falhado. Ele era 100% Deus, 100% homem, ele veio, ele foi levantado numa figura que remetia a isso aqui, a serpente, ele não tinha pecado, ele era santo, ele foi colocado naquele lugar, ele foi crucificado, ele se entregou, na verdade, para você e para mim. Vocês estão compreendendo? Amém? Amém? Dacília, amém? Ele destruiu o poder do pecado usando a própria forma humana que tinha falhado. A condição. Olha, no Antigo Testamento, o israelita mordido não precisava de lutar contra a cobra, não precisava de bater na cabeça dela, pagar o preço ou fazer um ritual complexo para se livrar do veneno. Ele só precisava olhar para a serpente na haste. Olhar exigia fé na promessa de Deus. Deus prometeu, olha, se alguém for picado, olha para a serpente que ali é curado. A salvação não é alcançada por boas obras, nem por esforço humano. Para ser salvo da morte eterna, o ser humano precisa olhar para Jesus na cruz. Quem crê nele e confia no seu sacrifício recebe vida eterna. Muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente fica tão aflito com tanta coisa que a vida nos traz, e a gente começa a olhar para as circunstâncias e esquece de olhar para Ele. O segredo está em olhar, gente. Você não tem que fazer nada. É só olhar para Jesus e em seu coração confiar nessa verdade. Às vezes nós olhamos para tanta coisa, até para nós mesmos, a gente se olha no espelho, nossa, eu sou o cara, né? Uau! Olhe para Jesus. Tire os olhos dos teus desafios, dos seus problemas e olhe para Jesus. É nele que a tua cura e a tua paz começam. Olhe para Jesus. Mude o objeto da sua confiança. Para de olhar para si mesmo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Fala para quem do seu lado. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A graça, ela muda a nossa pergunta. Não é o que eu preciso fazer. É o que Jesus já fez. A graça, eles não passaram? A graça é, aqui, não é, olhe o que eu preciso fazer. É o que Jesus já fez. Olhe para Jesus. E aí, mais à frente, a lei revela, mas Jesus completa. A lei apontava para Cristo. A lei revelou a nossa necessidade. Às vezes as pessoas nos questionam e falam, principalmente para a gente que está na palavra, e pergunta, nossa, vocês só falam de lei, de lei. Ô, gente, a gente tem que entender o terreno onde nós estamos, onde foi fundamentada a graça, tem que falar. Não fica bravo com a gente, não. A gente já foi bravo também com essa verdade que a gente ficava, né? E hoje, obrigado, Senhor, pela revelação do pleno conhecimento da tua verdade que está lá em Efésios. Aleluia. Ah, mas eu quero uma palavra para o dia a dia da semana. Olhe para Jesus. Ah, eu quero uma palavra para o meu casamento. Olhe para Jesus. Ah, mas eu quero uma palavra para as minhas finanças. Olhe para Jesus. Ah, mas eu quero uma palavra para a minha cura. Olhe para Jesus. Ah, mas eu quero uma palavra para o meu filho. Olhe para Jesus. Mas descansa nele.
Não tente olhar para Jesus e dar um jeitinho, não. Olhe para ele. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Como eu sou da área da educação, nós temos aqui a Júlia que estuda, o Antônio e outras pessoas. E ali você está absorvendo, né? É um futuro pela frente. Talvez pode vir uma sementinha de ansiedade. A palavra que eu tenho para dizer para você, Júlia, é: olhe para Jesus. Vamos viajar de férias? Olhe para Jesus, pastor Murilo. Lá em Gálatas 3:24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A graça muda uma pergunta, porque eu já falei, não é? A lei revela, Jesus completa. A lei revelou a nossa necessidade de um substituto, por isso que o povo fazia sacrifício. A lei aponta para Cristo. A ovelha, né, o cordeiro sacrificado de uma vez por todas é Jesus. Jesus não vai descer de novo para sacrificar. Jesus não vai se entregar outra vez. Ele já fez, é definitivo, de uma vez por todas. Nós já vamos ver. Cristo cumpre aquilo que a lei apontava. A lei aponta. A realidade é Jesus. A grande mudança. João 19:30. Está consumado. Tetelestai. Tetelestai. Está em grego essa palavra, tetelestai. Eu fui ver no latim, no hebraico também. Se quiserem pesquisar depois. Está consumado. O que significa ser consumado? A obra foi terminada. O preço foi pago. O caminho foi aberto. Não falta nada na obra de Cristo. Nós aqui na Nova, nós procuramos sempre cantar a verdade da palavra. Sempre o que a palavra diz a seu respeito. O caminho foi aberto. É Bíblia cantada. Traga essa realidade para o seu espírito, para a sua mente. Eu não canto porque eu gosto da melodia. Eu canto porque eu sei quem eu sou em Cristo naquela melodia. E o que essa melodia vai transformar a minha vida. A obra foi, vou ler mais uma vez, a obra foi terminada. O preço foi pago. Na nossa rua lá em Braga tem uma rua que nunca mais tem fim, é uma rua muito importante. A obra não termina. Gente, você quer passar o carro, não consegue. Em Jesus a obra foi concluída. Olhe para Jesus. Eu vou sair daqui hoje falando, olhe para Jesus. Podem ficar bravos comigo. Olhem para Jesus. Olhem, gente, se você olhar para mim, eu sou uma pessoa num processo de transformação sempre. Olhe para Jesus, Ele é perfeito. Por que o inimigo quer, a antiga serpente quer que você olhe para o homem? E quando eu olho para o homem, eu uso exemplos de homens com algumas questões na vida de testemunhos para edificar a minha fé. Maurício Fagali é meu exemplo. Joseph Prince é meu exemplo. A própria música que eu trouxe, Kim Walker Smith, é o meu exemplo. Ontem nós recebemos visita até meia-noite. Depois eu fui para o quarto, eu fui estudar mais um pouquinho, achando que eu preciso, fazer alguma coisa, é Deus que faz. Gente, eu chorava. Por quê? Gente, que amor é esse? Que isso, gente? Se isso não for o motivo da gente vir aqui, essas poltronas são maravilhosas. Mas, gente, Jesus é maravilhoso. Eu não posso falar, eu vi um vídeo essa semana de meu primo na Espanha está assistindo, bom dia. Estava assistindo, ele me mandou um vídeo falando, gente, uma aberração que a pessoa teve a interpretação da Bíblia. Eu nunca mais vou ter vergonha de falar de Jesus. A gente não pode ter. Porque gente, depois vocês me perguntam no particular, porque eu não posso trazer aqui. Porque assim, é um negócio assim, inacreditável. É melhor. 2 homens, uma cruz, uma escolha. E aqui
Em Lucas, né, que a gente leu o texto, 23, 39 e 43, ele vai passar outra vez, mas eu vou avançar porque a gente já leu. A salvação, ela não foi conquistada, ela foi recebida. Você quer? Michael? É só você fazer isso. Gente, o trabalho que nós temos que fazer é isso aqui, ó. É abrir a mão. Jesus pagou tudo. Eu quero falar aqui, quando Jesus morreu naquela cruz, que ele foi caminhando, que não apareceu uma pessoa para ajudá-lo? Cientificamente, ele estava todo mutilado, o fígado, tudo saía para fora. Ele não conseguia mais, de tanta dor que ele sentia. Isso que o pecado faz, ele te paralisa. Ele te paralisa. O problema de tentar, né, acrescentar alguma coisa, nós temos aqui que Jesus ele já terminou, a cruz não precisa da minha ajuda. Acabou. 2 homens, uma cruz no meio e 2 respostas. Geralmente é você, o sim e o não. É só você escolher. Está com você. A bola está com você. Cadê o professor de tênis? A bola está com você. Taca. 2 homens, um olhou para si mesmo, olha, me tira daqui, resolveu o problema dali, não, eu quero sair daqui. O outro olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-se de mim. Quantas vezes a gente tem um erro tão errado de se aproximar de Jesus para poder sempre ter benefícios, sempre ter algo que Ele possa oferecer. Cara, Jesus não é um objeto de troca. Você não pega Ele só quando você precisa. Você pega Ele todos os segundos e todos os dias da sua vida. Para de procurar Jesus onde Ele não está. Para de procurar Jesus na religiosidade. Para de procurar Jesus na sua ansiedade. Ô, gente, está tudo bem ficar ansioso, só não está tudo bem permanecer ansioso. Você já se deu uma chance? Você já se deu uma chance, já se permitiu ser completado por essa, né, suficiência de Jesus? Você não planta um pé de café e já espera que o café saia no copo para beber. Tem um processo. Você está avançando etapas, você está pulando etapas. Você está pulando etapas e não está apreciando, a vida está tão corrida, você não está apreciando o processo. Uma planta de café dá café com 3 anos, assim, em grande quantidade, né? Ele pode dar antes, os cafeicultores aí. A flor é um perfume, mas precisa desse tempo. E você sabia que existe a poda do café? Pelo menos a minha família planta muito. Tem que deixar 3 principais caules para poder um não matar o outro. Pai, Filho e Espírito Santo, vamos dizer assim. Você sabia que o café tem uma parasita que vem no cocô do animal, do passarinho, e ela se aloja ali e tira toda a seiva? Eu vou falar, briguem comigo. Você vai deixar o antigo, para não falar o nome, ficar fazendo coisa ninho na sua cabeça até quando? Confie em Jesus. Eu não sei se você deve estar pensando assim, mas será que essa palavra resolve? Cego viu, paralítico andou. A mulher samaritana, que não podia, nós vimos lá hoje, não podia ter contato lá com o povo escolhido. Ah, se você souber da água que eu tenho. Jesus não veio só para os escolhidos, ele veio para os gentios, para toda a gente. Deixa eu te falar uma coisa, você que nos visita ou você que tem alguma dúvida. Esse Jesus que a gente está falando aqui, ele não é algo só para nós. É para todos. É para todos. Ele não tinha obras para apresentar a esse ladrão. Não tinha tempo para compensar os erros. Ele não tinha tempo, ele só tinha apenas quem? Jesus, fé. A última coisa que ele tinha era Jesus. Então Jesus
é suficiente para quê? Jesus é suficiente para a minha justiça, não preciso contribuir para uma justiça própria. Jesus é suficiente para a minha aceitação, eu não preciso provar o meu valor diante de Deus. Jesus é suficiente para a minha salvação, não preciso acrescentar nada à cruz. Jesus é suficiente para a minha vida, não significa nunca terei problemas, significa nenhuma necessidade é maior do que a suficiência de Cristo. Não apenas conosco, Cristo em vós. Eu já trouxe uma palavra aqui, uma altura, que falava das 7 arcas, né? Todo o trajeto da presença de Deus. Essa presença gloriosa, ela escolheu habitar em nós. Ela escolheu habitar. Eu estou olhando para você, Jesus escolheu habitar em você. Eu não sei o seu nome. Você veio aqui hoje, Jesus te ama tanto. Jesus te ama tanto, que antes mesmo de você ser construído, gerado no ventre da tua mãe, Ele já pagou um preço lá naquela cruz por você. E da mesma forma, não é só para Ele, é para todos que estão aqui. A vida aí fora tenta trazer tantas... eu estou com um pouco de necessidade disso, e a vida te oferece, olha, uma alegria momentânea. Jesus é uma alegria duradoura e eterna. Jesus é uma alegria eterna. Mas a vida dele deve ser muito fácil. Diante da glória de Deus e da presença de Deus, o que é desafio na minha vida se torna o quê? Lixo para me fazer crescer mais. Eu não posso colocar os meus olhos naquilo que é insuficiente, porque o arroz e o feijão que eu como hoje, amanhã eu vou ter que comer de novo. Mas Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é um alimento genuíno. Ele sacia a nossa fome. Se às vezes você não... Amém. Se às vezes nós achamos que esse alimento não sacia, é porque não está deixando esse alimento ir nas áreas da nossa vida que precisa de nutrientes do céu. Sabia? Colossenses 1:27, a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa semana eu estava vendo a nova igreja aqui, que a gente desejou tanto que tinha, que é uma igreja que eu acredito, e é mais próximo da minha Bíblia. E eu fico pensando, gente, obrigado. Obrigado. Porque a gente tem muito desafio, a gente se alinha, mas Deus está nesse negócio. Deus está nesse projeto. Eu tenho visto pessoas, eu vejo coisas que depois que a gente vira pastor, a gente fica ouvindo, as pessoas comentam, porque lá na minha igreja, porque não sei o quê. Eu falei, pois é, mas a minha é isso, é assim, aquilo outro. E a gente anda nessa verdade. Gente, ande nessa visão de Jesus, mas aqui na terra nós temos a visão do pastor Maurício Fragalho e da pastora Denise. Hoje eles estão lá nos Estados Unidos, numa conferência Despertar, na igreja de Atlanta, também levando essa verdade. Eu já morei nos Estados Unidos um período, morei 5 anos. Gente, aquele lugar, aquela nação, não é porque, Estados Unidos... Não! Todos os 4 cantos desta terra precisam ouvir a verdade do Evangelho, precisa ouvir a verdade que salva, precisa conhecer sua nova identidade, precisa conhecer que você é a justiça de Deus, precisa conhecer essa realidade do céu. Aleluia. Tem gente que ora, porque aviva, aviva, aviva. O maior avivamento que a humanidade já teve foi lá na cruz. No Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Tem gente perdendo tempo. Desculpa, é a minha interpretação. Aviva, Senhor, traz avivamento, Senhor. Vai amar as pessoas. Vai ser o avivamento, que aí uma coisa passa, ela contamina, ela vai invadindo, ela vai passando para todo mundo. Já passou perto de uma pessoa cheirosa?
que aquilo cheiro vai acompanhando. Seja essa pessoa que carrega o bom perfume de Cristo. Não é à toa que ele era, né, rosa de Saron, os perfumes, né? Seja isso. Eu sei que a sua mente está em um campo de batalha, né, Murilo? Que falou sobre, pastor Murilo falou. Proteja a sua mente. Não deixa qualquer coisa entrar aí, não. Ah, mas daqui 2 anos tudo vai melhorar. Ah, daqui 10 anos tudo vai melhorar. Já passou 10, 20, 30, 40 e está tudo igual. Está tudo igual. Eu vou te falar um negócio. Para de tentar viver sozinho. Convida Jesus para a sua vida e segue. Colossenses 1,19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude está em Cristo. Não falta nada em Jesus. Não precisamos acrescentar nada à sua obra. Eu estou voltando muito nisso porque é preciso ficar aqui agarrado. Cristo é completo. Cristo é suficiente. Toda a plenitude está em Jesus. Pode ir. Vou fazer uma dinâmica aqui, já que a gente está no verão, férias, vocês vão lembrar disso para sempre. Mas eu preciso fazer, o Espírito Santo direcionou. Vamos lá, meu povo. Eu quero que vocês acordem comigo. Já tem o Espírito Santo e o sangue dele. Opa! Imagine que esse guarda-sol represente Jesus. Oi, Jesus, tá bom aí? Quando eu estou debaixo dele, é muita coisinha, eu preciso olhar. Eu não preciso criar minha própria sombra. Sem Jesus, com Jesus. Gente, desde 2010 eu queria pregar essa palavra com guarda-chuva, nunca consegui. Hoje deu. Mas foca no guarda-chuva. O problema é muitas das vezes nós dizemos que confiamos em Jesus, mas continuamos tentando construir nossa própria proteção. O nosso erro com Jesus, que é mais desempenho. Ah, eu preciso fazer desempenho para Jesus me amar. Mais obras, bora trabalhar, porque preciso fazer muito. Gente, eu não estou falando que você não tem que fazer, né? A fé sem obras é morta. Vamos trabalhar, ser ativista do reino, aceita Jesus. Se você não aceitar, e por aí vai. Mais merecimento. Jesus, eu preciso, né, fazer aqui eu preciso ir para a cruz para merecer mais um pouco. Pastor Ricardo está aqui. Jesus, mais controle. Eu quero controlar mais a minha vida, as minhas escolhas. Jesus, mais religião. Vamos aí colocar dançarinos, e vamos tudo. E vamos mexer. E não pode mulher limpar. E sai, vamos subir um monte. Jejuar, e não sei o quê. Descansar na graça não é fazer menos para Deus. É parar de tentar fazer aquilo que somente Ele poderia ou pode fazer. Pare de tentar acrescentar. Apenas permaneça debaixo da graça. Jesus é mais do que suficiente. Fica aqui debaixo, a tempestade vem, você está aqui, ó, protegido. Mas tem uma coisa que a gente gosta de fazer. Será que Jesus realmente é suficiente para você? Não é apenas para a sua salvação. Jesus é suficiente, né, para nós, na nossa identidade, naquela culpa que a gente carrega do passado, no nosso futuro, na nossa aceitação diante de Deus. Descansar na graça não é fazer menos para Deus, é parar de tentar fazer aquilo que somente Jesus poderia fazer. E muitas das vezes a gente quer fazer, sabe o quê? Pegar outro guarda-chuva e colocar aqui debaixo, porque a gente não confia em Jesus. Acha que vai funcionar o guarda-chuva aqui debaixo? Você vai ficar todo atrapalhado.
E é isso. Vou deixar aqui do lado. Confie em Jesus. Será que Jesus... Vamos lá. A grande pergunta, né, que nós carregamos é: o que você está tentando acrescentar? Eu vou te dar 2 minutos. Feche os seus olhos. Se quiser perguntar ao colega aí, pergunte. O que você está querendo acrescentar para Jesus? A sua confiança está no homem porque você tem um bom trabalho? Você tem um negócio? A sua confiança está em quem? Em Jesus ou no seu próprio entendimento? Pare de acrescentar. Você não precisa completar Jesus. Jesus já completou a obra. Pare de tentar. Comece a descansar. Jesus é mais do que suficiente. Você está agitado à toa. Jesus está mandando você descansar. Não está mandando você ser imóvel, apático, não. Você sabia que Jesus não é simplesmente para você vir no culto no domingo? É para todos os dias da semana, é para a sua vida. Por isso que ele veio, tabernaculou em nós, ele habita em nós. Nós somos a igreja dele. Jesus é mais do que suficiente. Tudo está em Cristo. Romanos 11:36. Porque dele e por ele, meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Lembra que a gente viu lá as 3 línguas da palavra suficiente? Arqueo, dai e sufficiere. Se viajarmos pelas 3 línguas antigas que marcaram, né, o mundo antigo, o grego, o hebraico e o latim, descobrimos uma verdade absoluta sobre a nossa fé. Em Jesus, a busca termina, porque a provisão é completa. Em Jesus, a busca termina. A busca em Jesus é completa. Tetelestai, lembra? Quando olhamos para as línguas da história, né, mais uma vez, percebemos que o mundo pode tentar oferecer muitos caminhos, mas nenhum idioma consegue resumir o que Cristo é sem chegar a essa conclusão. Vamos lá comigo. Ele basta. Ele basta. Jesus basta. Não importa o idioma, a cultura ou a época, o veredito do céu da sua história é que Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente para você. Talvez pessoas que estão aqui estão, né, em Portugal por um tempo em estudo, ou por um tempo porque melhorar suas finanças e depois voltar para o Brasil. Gente, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. O caminho no caminho é Jesus. Não deixe de viver essa plenitude de Jesus. O grupo pode subir, vamos terminar bem mais cedo. Né? Hoje nós vamos ficar aqui fora, nós vamos conviver. Nós vamos conviver, ainda é bem cedo, nós temos tempo para o louvor. Eu quero que hoje você conviva. Quero que hoje você se relacione com as pessoas. Eu quero que hoje você ame as pessoas. Eu poderia ficar aqui mais tempo. Não. Jesus é suficiente. O tempo que eu precisava para falar dele está falado. Jesus é suficiente. E aqui Jesus não é apenas o caminho para algo maior. Jesus é a própria suficiência de Deus para nós. Vamos nos colocar de pé? Está vendo aqui essa imagem? Foi por você. Jesus não é apenas o caminho para algo maior. Jesus é a própria suficiência de Deus para nós. Foi por você. Eu quero que você coloque a mão em você e diga: foi por mim, foi por minha família, foi por minha saúde, foi pelo meu corpo, foi pela minha salvação, foi por mim, foi por mim. Feche os seus olhos, vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque em Ti nós temos todas as coisas. Em Ti, Senhor Jesus, basta, não precisamos buscar nada. O Senhor tem tudo, o Senhor é tudo para as nossas vidas, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a Tua igreja, eu peço que o Senhor abençoe essas pessoas, Pai, com a revelação do alto de quem o Senhor é, de quem nós somos, de que temos, de que podemos no Senhor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, que essa igreja possa provar da justiça de Deus, da nova identidade em Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Abençoa as crianças. Abençoa, Senhor, o segurança ali embaixo. Senhor, proteja-nos, Senhor, da maldade do mundo, Pai. Nos coloque firme na rocha que é Jesus. Em nome de Jesus Cristo, essas pessoas que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, seja suficiente na vida delas, Pai. No nome de Jesus. Que elas recebam a revelação plena de quem o Senhor é. Que essa verdade, Jesus Cristo, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Que nós possamos parar de olhar para coisas, que não trazem significados nenhum, Pai. Mas que nós possamos olhar para o Senhor, para Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém. Amém.